Hello guys! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Teacher G. Estou passando por aqui com mais uma aula, lembrando que toda terça, quinta e sábado tem aula de conteúdo mais profundo, tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pela fanpage. Então toda terça, quinta e sábado. Se você ainda não assina o meu canal no YouTube, clica aqui embaixo, inscreva-se, deixa o sininho ali acionado para te lembrar que tem uma aula surgindo aí para você. E além das aulas de terça, quinta e sábado, também está rolando Teacher G 20 Days, que serão 20 dias de lives de segunda a sexta às 11 da manhã pelo Instagram, pelo YouTube e também em breve vai estar rolando ao mesmo tempo pela fanpage. A gente só está sincronizando todas as ferramentas, todas as configurações, mas no Instagram é sempre certeza que você tem a transmissão ao vivo lá, todo dia às 11. É uma aula que rola lá também. Então mande sua dúvida, o que você gostaria de aprender nessa live, está sendo bem bacana. Então 20 dias, Teacher G 20 Days, todo dia às 11 horas da manhã no Instagram e também em breve em todas as plataformas simultaneamente. A gente já teve transmissão no YouTube e Instagram acontecendo simultâneo e muito em breve, questão de dias aí, não sei quando você vai assistir essa aula, já estará em todas as plataformas. Então mande a sua dúvida, o que você gostaria de aprender nessa live do Teacher G 20 Days. Muito bem, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu separei aqui para você, eu falei um pouquinho na última aula, 3 formas de falar eu estava pensando. Você assistiu essa aula? Bem bacana esse conteúdo também. E hoje eu fui no mesmo tema, 3 formas de dizer, só que agora mudei um pouquinho aqui para você o conteúdo, 3 formas de dizer eu prefiro, tá? Quando você quer indicar preferência por algo, né? Você também tem 3 maneiras de fazer isso, de poder falar, né, que você tem preferência por alguma coisa. E a gente vai destrinchar, ver os exemplos, entender um pouquinho quais são essas maneiras, quais são as formas de falar eu prefiro. Bom, para a gente começar então a nossa aula de hoje, eu separei aqui como primeiro conteúdo, né, primeira situação aqui para a gente falar eu prefiro. Eu coloquei aqui para você esse I'd prefer to. Quem é esse D abreviado aqui? Se por acaso você não conhece, é would, tá? Esse D é a abreviação de would. Quem é esse would? O would, ele é aquele que deixa tudo no ia. Ele é considerado um modal. Sabe aquela galera? O can, could, should, must. Ele faz parte daquele grupo lá de conteúdo, would. Qualquer situação que eu colocar o would, ele vai dar essa tradução, diria, eu iria, eu gostaria, eu faria, tá? E aqui junto com prefer, já que ele tem essa função de deixar tudo no iria, ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, I'd prefer to. Eu poderia traduzir então como eu preferiria? Posso, não fique errado, tá? Só que o que acontece? Na maioria das vezes, a gente acaba traduzindo como eu prefiro mesmo. Eu não preciso ficar traduzindo como eu preferiria, tá? Então, toda vez que você quiser responder algo dando o sentido de preferências, principalmente em situação mais específica, que eu vou te mostrar o exemplo, tá? Você pode usar esse I'd prefer to, que é eu prefiro, indicando uma preferência sua numa situação mais específica. Por que eu tô falando uma situação mais específica? Porque depois a gente vai ver uma outra situação de como falar eu prefiro sem esse would. E aí vai ser uma outra situação. Então aqui, ó, situação mais específica, por quê? Olha o exemplo ali. Vamos imaginar que alguém te ofereça algo como would you prefer tea or coffee? Né? Você prefere chá ou café, tá? Ou você preferiria, né? Chá ou café? O would é bastante usado nesse sentido de oferecer algo e nem sempre eu vou ficar traduzindo ele você preferiria. A gente já pode traduzir aí, ó. Você prefere chá ou café, né? Então, would you prefer tea or coffee, né? Para você responder algo mais específico, essa situação mais específica, o I'd prefer fica perfeito aqui para você. I'd prefer to have coffee.
Ah, eu prefiro tomar um café, né? O have é usado nessa situação aí, né? Com comida, bebida. Eu prefiro tomar um café, eu prefiro um cafezinho, né? I'd prefer to have coffee. Então, esse I'd prefer to, indicando preferência numa situação mais específica. Quando alguém te oferece algo, quando alguém te pergunta sobre algo específico, o que você prefere fazer agora, né? Você prefere fazer isso ou aquilo outro? Então, isso que eu me referi em relação à situação mais específica. Ó, dá uma olhada aqui no outro exemplo. Which one would you prefer? Qual que você prefere? Né? Não preciso traduzir de novo aqui. Qual que você preferiria? Porque não é algo que a gente falaria. A gente ia falar qual que você prefere, né? O vermelho ou o azul, tá? Which one would you prefer? É isso que a gente fala, né? Qual você prefere? E de novo, ó, I'd prefer, né? Para eu poder falar eu prefiro ou eu preferiria, né? Eu prefiro esse aqui. I'd prefer this one. Eu prefiro esse. Então, esse I'd prefer, né? Quando eu uso para indicar uma preferência minha, só que para uma resposta para situações mais específicas, tudo bem? Aqui nesse I'd prefer, vocês viram que no anterior eu coloquei o to, I'd prefer to, porque veio um verbozinho aqui depois, ó. I'd prefer to have coffee, tudo bem? I'd prefer to have coffee, por isso que tem o to aqui. Aqui no caso, como não tem nenhum verbo, só tô dizendo I prefer this one, eu prefiro esse aqui. I prefer this blue one, tá? Eu prefiro aquele azul, por exemplo, o azul. Eu não preciso desse to, eu vou direto. I prefer, tudo bem? Então, por isso que aqui o to não está aparecendo. Então, a primeira situação ali que a gente viu de usar eu prefiro, quando eu estou indicando uma preferência mesmo, numa situação específica, I'd prefer to. Lembrando que esse I'd é a abreviação lá do would, tudo bem? Muito bem. Vimos ali os dois exemplos, tá? Uma outra maneira de eu também responder eu prefiro. Depois eu vou juntar tudo isso e comparar um com o outro. Uma outra maneira de responder eu prefiro é usando I'd rather. I'd rather, que também está indicando uma preferência sua. Eu também uso normalmente quando eu tenho opções, mesmo que às vezes essas opções não sejam assim explícitas. Você quer este aqui ou aquele outro, tá? Não necessariamente eu preciso ter as opções explícitas ali, mas ele indica que eu prefiro algo do que outra coisa. Eu prefiro isso daqui do que aquele outro. Eu prefiro fazer isso do que aquela outra coisa. Eu prefiro ficar aqui do que ir, né? Então esse I'd rather, ele passa muito essa ideia. Eu prefiro algo do que aquilo outro, tá? Olha ali nos exemplos, por exemplo, ó. Eu prefiro ficar em casa do que sair, né? Eu prefiro ficar em casa do que sair. De novo, tô falando de uma preferência, do que eu prefiro. Eu tô tendo ali duas opções, né? Eu prefiro ficar em casa do que sair. Então, eu prefiro isso do que aquilo, né? Então, esse I'd rather vai passar muito essa ideia, tá? I'd rather stay home than go out. Tudo bem? Então, I'd rather stay home than go out. Eu prefiro ficar em casa do que sair. Percebeu ali? Indicando preferência e indicando também opção. Eu prefiro ficar do que sair. I'd rather. De novo, quem é esse I'd? Aqui, ó. Mesma coisa, é o would lá de novo, tá? Lembra que o would deixa tudo no iria. Ele indica essa condição pra gente no inglês. Então, de novo aqui, o would, né? O de aqui, né? Na verdade, esse I'd seria do would. I'd rather stay home. Eu prefiro ficar em casa than go out. Mesmo que eu não quisesse falar o then go out, já ficaria subentendido. I'd rather stay home. É tipo, eu prefiro ficar do que ir, tá? Eu nem precisaria colocar o then go out se eu não quisesse. I'd rather já fica bem claro que eu quero ficar e não ir, né? Eu prefiro ficar do que sair, tudo bem? Olha ali, ó. Ele prefere ficar aqui. Vocês perceberam que nos outros exemplos eu coloquei sempre o I. Aqui eu vou usar o ele e vocês vão perceber que vai ficar a mesma coisa. Ele prefere ficar aqui. He'd rather stay here. Olha ali de novo, não mudou nada, tá? Ah, mas quando é he, teacher, não muda porque é he.
Tem aula lá no YouTube, no Instagram também, falando o resumão da terceira pessoa. Procura lá essa aula, que eu falo bastante sobre essa condição do he, do she, singular. Guys, por que aqui o he não fica diferente? Fica a mesma coisa do que eu falei. I'd rather fica quando eu uso he, para se de repente surgiu essa dúvida, tá? Tanto aqui nesse exemplo, quanto aqui no primeiro que a gente viu, ó. Deixa eu só voltar aqui. Se fosse aqui também, ó, prefer, mesma coisa. Como eu estou usando would, vocês perceberam ali que tem esse D que eu falei para vocês, que é a forma contraída, abreviada do would. Então, por conta disso, independente de quem eu estou usando, se é he, se é she, se é I, se é you, se é we, se é plural, se é singular, se é coisa, se é objeto, se é pessoa, independente para quem eu estiver usando, vai ser sempre assim. Se fosse, ela prefere ficar aqui. She'd rather stay here. Eu prefiro. I'd rather stay here. Você prefere. You'd rather stay here. Ele, como tá aqui, he'd rather stay here. Ah, mas é nós. We'd rather stay here. Ah, mas é coisa. Não muda, tá? Por causa desse would aqui, ó, essa estruturinha vai ser sempre assim. Esse D abreviado, que é a forma que você vai sempre ver. E o rather, então não importa para quem você esteja falando agora, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre do mesmo jeito, não tem alteração nenhuma. Ah, mas é singular, fica do mesmo jeito, tudo bem? Muito bem, então as duas situações que nós vimos primeiro foi I'd prefer to, I'd rather. Vamos dar uma olhadinha nessa, que essa aqui eu quero fazer algumas observações com vocês. Eu tenho ali, ó, I prefer to, que é o verbo preferir mesmo. Também indica preferência, tá? Só que aqui, diferente do que a gente viu lá no primeiro, I'd prefer to, aqui eu estou indicando uma preferência mais geral. Sabe quando você fala coisas que você gosta? Ah, eu prefiro ir ao cinema aos sábados do que durante a semana. Ah, eu prefiro ir para a academia de manhã do que à noite. Eu prefiro ir para a academia à noite do que de manhã. Então, sabe coisas que você diz sobre a sua preferência, mas agora de uma forma geral, você vai usar I prefer to, sem aquele I'd agora, tá? Depois eu vou juntar tudo e a gente vai entender a diferença entre eles. Então vamos lá, dá uma olhadinha o que mudou aqui, ó. Eu disse para você que I prefer to é eu prefiro, só que num sentido mais geral da coisa, né? Eu não tô falando mais de coisa específica, eu prefiro café do que o chá, eu prefiro chá. Não, aqui é uma coisa mais geral, coisa que você gosta de fazer, tá? Olha ali no exemplo. Eu geralmente prefiro acordar cedo. É uma preferência sua de um modo geral, né? Não tem nada específico sendo dito aí, mas é um prefiro de forma geral, uma preferência geral, tá? Então, eu geralmente prefiro acordar cedo. I usually prefer to wake up early. Olha o to ali de novo, né? Eu tenho dois verbos aqui, né? Então, eu preciso dele aqui. I usually prefer to wake up early. Só que a gente vai ver uma outra situação do prefer que o to não vai aparecer. Calma aí. Então, esse prefer to, preferência de uma forma geral. Tudo bem até aqui? Lembrando, teacher, eu fiquei com uma dúvida dessa aula aí que você estava comentando, eu estava assistindo. Deixa sempre o seu comentário aí, porque a sua dúvida pode ser conteúdo para uma próxima aula, para uma futura live, de repente. Então, deixa aí sempre o seu comentário e sua dúvida, tá bom? Olha ali. Ela prefere beber chá. Muito bem, muita calma e muita atenção agora, guys. Olha ali, ó. She prefers to drink tea. Eu fiz um ênfase aqui, tá? Lógico que a gente não vai falar assim na real, mas eu coloquei aqui só pra gente... She prefers. Olha o S aqui, guys. Por que aqui tem esse S, tá? Lá, quando a gente viu o I'd prefer to ou I'd rather, se eu usar para ela, fica igual para todo mundo. She'd rather, she'd prefer, tudo bem? Aqui, como é direto aqui, ó, não tem o would, não tem aquele D lá para nos ajudar aqui, né? É direto o verbo prefer, aí sim fica com esse S. She prefers to drink tea, tudo bem? Aqui eu vou usar o som do S quando eu usar singular, ele, ela e assim por diante. Eu não vou entrar nesse conteúdo de, mas por que esse S quando eu falo she? Que tem aula sobre isso lá, resumão terceira pessoa, eu acho que é esse nome, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe, se você tiver dúvida,
Se for algo novo, corre lá ver esse conteúdo, mas aqui nesse caso sim, tá? She prefers to drink tea. Ela prefere beber chá, né? Tá falando de uma preferência geral. Ah, ela gosta mais de chá do que de café. Ah, né? Ela gosta de café? Ah, ela prefere tomar chá, né? Ela prefere beber chá. Pronto, é de uma preferência geral que eu estou me referindo e não específico agora. Você quer café ou chá? Ah, eu prefiro chá. Tudo bem? Muito bem. Olha ali, ó. Uma observação importante que eu quero fazer com você em relação I prefer to. Lembra aqui que a nossa aula é três maneiras de eu falar eu prefiro quando eu estou me referindo à preferência, né? Algo que eu prefiro e tudo mais. A gente viu que tem uma maneira de falar para algo mais específico, algo mais geral, né? Quando eu estou dizendo que eu prefiro isso do que aquilo, né? Sempre dizendo que eu tô dando uma preferência para algo do que aquilo outro. Muito bem. Uma observação que eu quero fazer com você em relação I prefer to. Eu posso usar também essa construção na hora que eu estou comparando alguma coisa. Por exemplo, eu prefiro caminhar do que pegar um ônibus. Vocês perceberam que aqui eu estou comparando, eu prefiro caminhar do que pegar um ônibus. Tem duas situações e eu estou comparando uma com a outra. Ah, eu prefiro caminhar do que pegar um ônibus. Eu posso usar também esse I prefer to, né? A gente aprende que esse do que é than, mas aqui, ó, eu nem vou precisar colocar o than. O I prefer to já vai fazer isso, essa comparação. Dá uma olhada lá no exemplo, ó. I prefer walking to taking a bus. Ó, aqui eu não vou colocar o to depois do prefer, eu vou colocar ele depois, porque o to vai estar fazendo o papel desse do que, tudo bem? Então, quando eu quero falar, eu prefiro caminhar do que correr, eu prefiro acordar cedo do que acordar tarde. Esse to, ele já vai entrar como esse do que para mim, ele já vai entrar comparando. Olha ali, I prefer walking to taking a bus. Então, aqui o meu verbo ficou com ing, tudo bem? Por que, teacher? Não vou entrar em tantos detalhes agora, até porque o porquê pra gente, ó, falando a real, quem já me conhece sabe que eu falo isso, né? O porquê não interessa, o que interessa pra gente é o como. Por que interessa o como? Porque é assim que eu aprendo a falar. Como eu falo? Assim, assim, assim. Ok, pega e fala, tá? O porquê não interessa muito, mas só pra você não morrer de curiosidade, né? Lembra lá que quando eu uso I prefer to have coffee, né? Aqui não tem o to, né? Entre os verbos aqui, o to vai vir depois, na verdade. Então, por causa disso, aqui, ó, vai ficar com esse ing. Na verdade, no inglês, toda vez que eu faço esse tipo de conjugação, caminhar, andar, fazer o bem, dormir cedo, falar inglês, vai estar sempre com ing. Falar inglês é importante. Speaking English is important. Caminhar é bom. Walking. Então, sempre quando eu falo essa conjugação no inglês, ele vai ficar com ing, tá? Então, aqui não é diferente desse raciocínio, não. Eu prefiro caminhar do que pegar um ônibus. I prefer walking to taking a bus. Tudo bem? Então, aqui, ó, o meu to, ele já fica nessa condição aqui de do que. Não preciso colocar o to aqui agora. E os dois verbozinhos aqui vão ficar com ing, tá? Por que eu tô dando esse exemplo? Para você conhecer as duas maneiras aí de usar I prefer to, né? Só que esse to aqui no caso, né? Ele vai lá na frente comparando. Olha o próximo exemplo ali, ó. Então eu posso usar esse I prefer to para comparar também. Eu prefiro ficar do que ir com você. Eu prefiro ficar do que ir com você. Olha ali como eu posso montar. I prefer staying to going with you. I prefer staying to go with you. Tudo bem? Eu prefiro ficar do que. Mas quem é o do que mesmo? Cadê o do que, teacher? To. Mas o do que não é than? É também, tá? Eu sou mais alto do que você. I'm taller than you. Eu vou usar esse than. Mas aqui, o prefer to já é prefiro do que. Então, eu não preciso colocar than, não preciso colocar nada aqui para comparar, porque o to já está fazendo esse papel. I prefer staying to going with you. Tudo bem?
Então, ó, essas duas maneiras de a gente usar o I prefer to, tá? Eu posso tanto usar I prefer to, né? E depois o verbo, I prefer to stay here, eu prefiro ficar aqui. Ou eu posso usar I prefer to quando eu quero comparar. I prefer staying here to going, tá? Muito bem. Então é importante essa informação, porque quando você vê essa situação em algum lugar, você, né? Ah, por isso que aqui tá com NG e não ficar, mas por que tem lugar que é assim? Por que tem lugar que não é? É diferente. Vamos dar uma resumida? Então, eu adoro fazer os resumos, né, no final, porque a gente vai vendo muito conteúdo, fica aquela sensação, nossa, teacher, eu não vou guardar, eu não vou... De fato, guys, a gente precisa de algumas técnicas adequadas para fazer a consolidação do conteúdo, tá? Mas é importante, o primeiro passo é você entender para que serve cada coisa, como eu uso esse, como eu uso aquele outro, tá? Então, olha ali, ó. A primeira maneira, então, que nós vimos é I prefer to, né? Eu prefiro, quando eu tô falando em relação à preferência de uma forma mais específica, tá? E deixei o exemplo aqui pra gente lembrar. I prefer to have coffee, né? Eu prefiro um café, né? I prefer to have coffee. Normalmente me perguntaram, você quer um café? Você quer uma água? I prefer to have coffee, please. Thank you, né? E agradece. A segunda situação, I'd rather, também eu vou usar para indicar uma preferência. Aqui no I'd rather, ele é bastante usado nessa situação. Ele dá a entender que eu prefiro uma coisa do que a outra, tá? Eu prefiro isso do que aquilo outro. Eu prefiro aprender inglês do que francês. Eu prefiro, tá? Então, I'd rather stay here. Eu prefiro ficar aqui. Não vou não, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Mesmo que eu não diga, tá? I'd rather stay here. Eu prefiro ficar aqui do que ir com vocês agora. Tô cansada. É isso que ele quer dizer. Olha a terceira maneira. Opa, antes da gente ir na terceira maneira, comparei os dois aqui, guys. I'd prefer e I'd rather, praticamente posso usar para as mesmas circunstâncias, no sentido de preferência, né? Também ele soa nesse sentido de opção e sempre nessa questão mais abrangente, mais geral, né? Sempre nessa questão mais específica, né, do que geral, na verdade, tá? Então, recapitulando, I'd prefer e I'd rather, eu vou usar para indicar preferência, né? E sempre numa situação mais específica do que geral, tá bom? Sempre mais específico do que geral. E vai sempre me dar essa ideia, né? Eu tenho opção, mas eu prefiro esse aqui, tá? Enquanto que I'd prefer to, a gente tem duas situações para usar esse I'd prefer to. Eu prefiro ficar aqui. Olha a minha frase. I'd prefer to stay here ou I'd rather stay here. Então, se eu falar um ou outro aqui, ó, dá na mesma. I'd rather stay here ou I'd prefer stay here. Mesma coisa. Então, I'd prefer to stay here, I'd rather stay here. Mesma situação. Tudo bem? Eu prefiro ficar aqui do que ir com você. É isso que eu tô querendo dizer. Ou do que sair, ou do que ir para algum lugar, tá? E depois a gente viu ali I prefer to, vai estar mais relacionado a preferências generalizadas, coisas que você gosta de fazer, mais no geral. Eu prefiro acordar de manhã, eu prefiro fazer isso, eu prefiro ir na academia a tal horário. I prefer to. Eu geralmente prefiro acordar de manhã. I usually prefer to wake up early. I usually prefer to wake up early. Tudo bem, tá? Lembrando que o I prefer to, eu deixei aqui ele como a terceira opção de falar eu prefiro, mas eu também posso usar ele de duas maneiras, né? Daria quase para eu colocar uma quarta forma aqui, né? Mas eu deixei como a opção 3 mesmo, né? A terceira maneira de falar eu prefiro, só que lembrando que o I prefer to tem duas formas de eu utilizá-lo, né? Essa que a gente acabou de ver, coisas que eu gosto de fazer de uma forma geral. I prefer to wake up early, tá? E o I prefer to quando eu estou comparando, tá? Olha ali. I prefer walking early to taking a bus, né? Eu prefiro caminhar de manhã do que pegar um ônibus. De manhã eu prefiro caminhar do que pegar um ônibus, tá? Então, caminhar, né? E não vamos pegar um ônibus, não. I prefer walking early to taking a bus. Então, o I prefer to eu posso usar para comparar uma coisa a outra.
Eu prefiro caminhar do que correr. I prefer walking to running. Tudo bem? E I prefer to também pode ser usado para quando eu estou falando de uma preferência minha em geral, algo que eu gosto de fazer. Eu prefiro ler à noite. Eu prefiro caminhar de manhã. I prefer to. I prefer to walk. I prefer to read. I prefer to wake up. Eu prefiro acordar, eu prefiro ler. Então, I prefer to, de uma forma geral, sempre dando essa ideia de coisas que você gosta de fazer, de algo que você gosta de fazer. Tudo bem? Então, I prefer to, eu vou ter duas maneiras de utilizar. I prefer to, geralzão. Eu prefiro acordar cedo. I prefer to wake up early. I prefer to, comparando. Eu prefiro acordar cedo do que tarde, tá? Do que acordar tarde. I prefer walking walking nada, né? Walking é caminhar. I prefer waking up early to waking up late, tá? Então, esse to vai ser o do que. Eu prefiro acordar cedo do que acordar tarde, tá? E depois que nós vimos lá, I'd prefer to e I'd rather, também indicando preferência, agora mais específico e indicando sempre numa ideia assim de opção. Você preferiu uma coisa do que a outra, tudo bem? Guys, ficou ainda alguma dúvida? Deixa o seu comentário aqui nessa aula. Se é algo que você gostaria de aprender numa próxima aula, numa próxima live, deixa aqui também. E se você está gostando dos conteúdos, também pode deixar aqui um comentário do tipo, Teacher, tô curtindo, tô aproveitando, tô aprendendo, enfim, deixa o seu comentário aqui que eu vou ficar muito feliz. Te vejo na próxima aula. See you next class. Bye bye, guys!